Os contadores de causos são pessoas que gostam de narrar histórias do cotidiano, misturando fatos reais com humor e imaginação. Eles mantêm viva a tradição oral brasileira, compartilhando lembranças e experiências em conversas simples que divertem, ensinam e preservam a cultura do povo. E o rapaz tinha uma namorada e aí no domingo ele foi lá na casa da namorada, da noiva, naquele tempo era noiva. Aí ele foi, no domingo. Mas ele tinha contratado com o rapaz que na segunda-feira ele ia trabalhar para ele, né? Mas ele foi para lá e tal, e lá ele envolveu com essa namorada e tal, ficou por lá, almoçou. E na estrada, quem ia para casa da namorada tinha um cemitério. E o cemitério tinha que passar no meio do cemitério, encostadinho assim, o cemitério se passasse encostadinho assim no cemitério. E ele tinha um medo assim, olha, ele era assombrado com um defunto. Aí ele aí vai. E bem lá na frente, tinha uma encruzilhada, uma estrada que atravessava, né? Aí ele foi. Aí ficou por lá, quando foi de noite, já eram umas 7 horas da noite, ele lembrou, falou, vixe, mas é que eu tenho que trabalhar pro rapaz amanhã, eu tenho que ir hoje. Aí ele disse, não moço, você vai amanhã cedo. Não, mas eu tenho que ir hoje, que é meio longe, e amanhã cedo eu tenho que trabalhar para ele. Aí foi, né? Aí vai. Ele lembrou, vixe, eu tenho que passar naquele cemitério. Oh, meu Deus. Aí vai pegando tudo quanto é santo, meu Santo Antônio, meu São João, meu Senhor. Foi com aquele mesmo, quando chegou na encruzilhada, aí viu uma mulher lá pra cá, na encruzilhada da estrada. Ele falou, eu vou aproveitar essa carona e vou mais essa mulher. Aí vai ele de um lado e a mulher do outro. Aí ele disse, ô dona, a senhora não tem medo de passar no cemitério, não é? Ele disse, não, até quando eu era viva eu tinha, mas depois que eu passei a morar aí, não tô tendo medo mais, não. Quando eu era pequeno, minhas irmãs achou um rancho no meio daquele capim colonial. E aquele capim cresce muito, sabe? Fica muito grande. E aí, dentro desse rancho, uma senhora tinha morrido, uma idosa lá, e tinha dois santinhos, era Cosme e Damião. Aí os caras botaram fogo no capim, e elas correram lá e falaram, ô Cosme, ajuda porque não pegue fogo aqui, que nós vamos levar você para casa, não sei o quê. O fogo passou beirando assim, igual essa coisa tá aí, ó. Beirando e ficou o ranchinho. E o rancho era de sapé, podia queimar também, né? Mas não queimou. Elas pegaram o santo, os dois santinhos, levaram para casa. Minha irmã tinha eles até esses tempos aí. Aí elas, quando foi um dia, elas estavam enfeitando eles, arrumando, e um faltava a perna. Aí chegou um cara lá e ficou gozando, né? Não sei o que, esse falta a perna, esse é não sei o que, e ficou com gozação com esse santo. Resumindo, no outro dia ele amanheceu com os lábios tudo inchado. Ele falou que ele estava queimando, que eram uns meninos queimando a boca dele com a vela. Aí minhas irmãs começou a ter devoção com eles. Minha irmã mais velha, ela teve aqui esses dias, ela mora no sul da Bahia, ela mora lá em Itacaré. Ela tinha esse santo até certos tempos aí. Quando ela ficava muito tempo sem acender vela, ela disse que via eles, olhava para trás, via eles atrás dela. Aí ela já sabia que era vela para acender para ele. Acendia. Aí eu perguntei a ela aqui agora, quando ela veio aqui, eu perguntei, falei, ei, Cosme e Damião? Ela falou, acabou, porque eles antigamente era de madeira, sabe? Mas era um negócio assim, que se a pessoa brincasse, como esse cara fez esse tipo de gozação com eles, ele não gostava não. E resumindo, ela era tão devota a esse santo, que eu não sei nem por que acabou isso aí. Porque eu perguntei a ela que se ela tinha o santo, ela disse que não. Eu não sei o que é que fizeram, porque eles devem ter coisado que era de madeira, mas muitas coisas ela contava que via eles, quando ela ficava dias sem acender vela, essa coisa e tal. Todo mundo que passava, isso que parecia uma vaca preta, sem pescoço, e a vaca saía berrando e saía na língua de fogo mais de 2 metros, atrás das pessoas, e todo mundo assombrava. Quando um dia passou o cidadão montado a cavalo, ele foi correndo, a célula do cavalo caiu, ele caiu para o chão e quase morreu, todo relado, com a vaca. E foi assombrando todo mundo, e assombra um, assombra outro, até chegou o dia de eu passar. Quando eu passei, a vaca não me apareceu até hoje não.
Lá morreu um amigo da gente e foi sepultar ele numa segunda-feira, perto de Baitinga, lá. E aí o pessoal usou tomar cachaça e chegou. O cidadão, com aquela superstição, não sei se é fé ou superstição, tinha que jogar terra um pouquinho, um punhadinho de terra na sepultura, senão o defunto voltava a aparecer. Era superstição, mas tinha isso mesmo. Aí quando ele foi jogar terra, ele estava bem bêbado, ele escorregou, a sandália dele ficou dentro da sepultura, uma sandália de pneu. Aí sepultou o cidadão, ele foi embora. Na outra noite o cidadão veio aparecendo, a família para poder arrancar ele, que a sandália, que ele não pôde entrar no reino de Deus, porque a sandália estava atrapalhando ele. Com a sandália quase tinha ido do baile e no lugar de boa intenção, que ele não podia entrar no reino de Deus. Uma vez mesmo, meu bisavô disse que vai numa estrada, né? Aí disse que ele viu um gemido, mas aquele gemido mais feio do mundo. Ele não tinha medo de nada, era aquela pessoa que parecia que ele era uma parede por lado de medo. Aí ele falou, vou romper, vou ver esse gemido é na onde. E foi procurando assim com a lâmpada, né? Aí chegou, tinha uma casa, tipo assim um depósito assim abandonado. O marruaz veio, entrou no depósito, a porta fechou e ele não pôde sair. Aí esse bicho dando cada gemido. Aí ele disse que ele empurrou a porta, eu disse que só aqueles farolos, porque estava de noite, né? Disse que os olhos do marruaz brilhavam assim no escuro. E disse que ele entrou e disse que abriu a porta, ajudou o marruaz a sair, o marruaz saiu de lá de dentro. Agora, se fosse uma pessoa muito medrosa assim, né? No caso, ele tinha saído correndo, eu vi um gemido, foi meu avô. Ele disse que no tempo da Semana Santa, sabe, o povo tinha aquela superstição de lobisomem, né? Acho que hoje o povo nem tem mais isso, nem fala mais. Aí ele disse que um dia ele estava dormindo e ele tinha um cachorrinho. Aí ele disse que viu assim, como que chegasse no terreiro, assim, um jegue que bate as orelhas bem facinho, prá. Aí disse, na mesma hora ele viu o cachorrinho gritando. Aí disse que ele foi para levantar, para ver o que era, disse que o corpo dele adormeceu todinho. Quando ele levantou, que ele chegou lá fora, pois o bicho não tinha comido o fato do cachorro, tinha arrancado só o fato, abriu o cachorrinho assim, estrangulou e comeu só o fato e deixou o cachorro, só a carcaça lá. A lagartixa mau cascavel começou uma demanda dizendo que ele, cascavel era venenoso, era não sei o quê. Falou, tu mata mais do que ele. Mas como? Vocês vão fazer o seguinte, você morde, a lagartixa falou, você morde o cara e eu saio na frente do cara. Depois eu mordo e você aparece. A lagartixa mau cascavel. Aí o cara foi passando, o cascavel picou o cara. Piscou, a lagartixa saiu correndo na frente. Ela falou, desgraçado, olha os pontos que tu me deu, tu também sabe morder? Foi embora, o cara foi na boa. Passou alguns dias, o mesmo cara vem. A lagartixa foi, mordeu, o cascavel passou de frente do cara. O cara só deu 3 passos ali para frente, caiu e morreu. E aí, moço, teve uma época no tempo dos reis, e tinha aqueles reis, tinha aquelas princesas e tal, né? Aí o rei tinha a filha caçula e falou, essa menina eu vou casar, para ela casar com uma pessoa que faz uma pergunta que eu não sabia responder. Aquele que faz uma pergunta que eu não sabia responder, esse casa com minha filha. E aí se eu falo, e você vai a pergunta e eu responder, ele é para morrer degolado. Naquela época, né? Aí um rapazinho, um garoto, era um rapaz, filho de uma família bem pobrezinha, que tinha uma pessoa bem pobrezinha, né? Falou, mãe, eu vi um comentário e um jornalzinho que fala, que diz que tem um rei em tal lugar, que tem uma princesa, a caçula, e diz que só casa uma pessoa que faz uma pergunta e ele não responder. E que se responder, se ele falar a pergunta e ele saber da pergunta, aí mata a gente degolado. E eu vou lá fazer uma pergunta, eu vou casar com essa princesa. Você besta, não sabe ler, não sabe nada, você tu vai pra lá morrer. Não, mas eu vou. Aí ele falou, aí ele tinha uma galinha, falou, mãe, mata aquela galinha lá e faz uma farofa, mandou eu levar. Ele foi, ela pegou a galinha, matou, fez uma farofa. O que ela fez? Ela colocou veneno na farofa para ele comer, para ele morrer na estrada, né? Porque ela tinha certeza que ele ia morrer, degolado.
E ele tinha uma cachorrinha, e essa cachorrinha, todo lugar que ele ia, essa cachorrinha ia mais ele. Aí ela fez a farofa, botou numa latrinha, botou numa lata e ele botou no jornal, ele deu benção a ela e saiu. E a cachorrinha saiu atrás. Aí vai, só muito quente, foi bem mais tarde, assim, abaixo de umas 10 horas mais ou menos. Aí ele chegou numa sombra ali, e a cachorra ficou assim, olhando para ele, falou, essa bichinha tá com fome. Aí abriu a lata de farofa e pegou um pouco da farofa, botou lá, a cachorra comeu. Quando a cachorrinha comeu, a cachorra morreu, porque estava envenenada a farofa. Ele só, pô, mãe botou veneno na farofa. Isso é muita coisa. Aí foi levando as farofas. Aí vai, chega bem na frente, já de tardinha. Aí vem uns caçadores lá pra cá, um bocado de caçador. Tava caçando com as espingardas, todo mundo com as espingardas. Aí veio, rapaz, onde é que você é? Nós tava caçando umas caças aí, mas não achou nada, tô morrendo de fome. Você não quer alguma coisa para nós comer aí, não? Ele disse, tem uma farofa aqui que eu vou levar. Me dá aí essa farofa. Aí pegou a farofa, aí deram a farofa para eles, comeu, era 7, todos 7 morreu. Aí desses 7, cada um tinha uma espingarda, ele foi escolher a melhor espingarda que tinha e pegou para ele, né? Falei, essa aqui atirou assim, viu qual é que era a melhor. Eu falei, agora eu tô feito. Aí vai ele, né? Vai. Aí ele ia passando um veado. Ele atirou no veado, matou a Juriti. Ele não viu a Juriti, aí ele foi gravando aquilo, né? Matou a Juriti, aí ele pegou a Juriti, aí chegou lá, assim, não achou um pau para fazer um espeto, aí lá tinha um cruzeiro, no cemitério tinha um cruzeiro. Ele tirou a lasca do cruzeiro e fez um espeto, bem feitinho, e assou a Juriti comeu, né? E aí vai. Chegou lá na frente, ele deu a sede. Falou, e agora? Não tem água em lugar nenhum, o que eu vou fazer? Eu vou morrer de sede. Aí tinha um cavalo assim, um cavalo velho na mão, ele pegou o cavalo velho e montou nesse cavalo velho, e bateu nesse cavalo, esse cavalo foi correndo. Aí chegou, aí o cavalo molhou de suor, quando o cavalo molhou de suor, ele ia rapando no suor e bebendo, né? Para matar a sede. E ele foi gravando aquilo ali. Aí ele vai viajando, que chegou bem na frente, bem já à tarde, formou uma chuva lá, e choveu assim, mas choveu bastante, desceu aquele rio de água, um riachão desceu bem cheio de água, e vinha um cavalo velho morto em cima, por cima da água vinha descendo, e uns urubus em cima do cavalo velho. Porque sempre quando dá uma enchente assim, mal vem aquela água vem trazendo, né? Ele olhou ali e foi gravando. Ele foi agora, aí ele fez uma pergunta. Aí ele fez a pergunta. Aí ele chegou lá na cidade, falou, aí eu quero ver o rei aí, que disse que ele tem aí uma menina aí, que eu vim casar com ela. Falou, o guarda, isso aí, rapaz, aí é difícil. Eu vou fazer uma pergunta para ele e ele não vai falar. Isso, mas você cuidado, porque se falar, ele te mata. Não tem problema não. Aí chegou, entrou, aí foi lá e falou, olha, tem um rapaz aí que disse que veio falar uma pergunta pro senhor aí e que veio casar com sua filha. Ele disse, tá bom. Aí mais tarde ele chegou, falou, bom, eu saudou os outros lá e disse, porque eu soube que o senhor tem uma filha para casar. Ele mostrou a filha, ele foi e mostrou a filha, essa aqui é minha filha, essa aqui vai casar. Se você fazer uma pergunta e eu não saber responder, você casa com ela. Ele disse, tá bom. Então o que ele fez? Foi depois, então eu vou fazer a pergunta. Olha, a cachorra chamava Pita, né? De Pita matei 7, que fosse o caçador. De 7 escolhi uma das melhores. Atirei no que vi, matei o que não vi, que ele viu o viado, atirou no viado, mas matou uma Juriti, ele não está vindo. Então ele atirou no viado, mas ele não viu a Juriti. Então eu atirei no que vi, matei o que não vi. E tirei a lasca do pau santo, assei e comi. Aliás, do pau santo, enfim, o cruzeiro, né? Tirei a lasca do pau santo e assei e comi. E bebeu água, nem foi do céu e nem da terra, que foi do sol do cavalo. E vi os vivos, e vi os mortos carregando, os mortos carregando os vivos. O morto carregando os vivos significa que era o cavalo que ia descendo e as urubus em cima, né? Ele falou, repito de novo. Ele disse, de Pita matei, a cachorra chamava Pita, né? De Pita matei 7, de 7 escolhi uma das melhores, atirei no que vi, matei o que não vi, tirei a lasca do pau santo, assei e comi, e bebeu água, nem foi do céu e nem da terra.
e viu os mortos carregando os vivos. Ele disse, pronto, pelejou. Nunca vi essa pergunta, não. Tá bom, então faz assim, amanhã, cedinho, você vem aqui, eu lhe falar a pergunta. Ele foi caçar, se caçou lá no livro, caçou, não achou que não existia, né? Ele não acerta, não soube falar a pergunta. Aí chegou no dia, ele tornou fazer a pergunta, ele disse, não sei o que é, não. Essa aí pergunta, eu nunca vi falar. Aí ele foi, casou com a filha do rei, né? Aí, casou, foi aquela festona bonita, foi 3 dias de festa. Morreu uma velha e levaram para enterrada. E lá, eu não sei como foi, o coveiro cismou que ela estava viva. E quando eles abriram o caixão, ela estava viva. Saiu do caixão, quando ela levantou do caixão, a turma correu tudo. Não ficou ninguém para contar a história. Naquele tempo não tinha lâmpada, não tinha, o candeeiro era para poucas pessoas, só carregava um facho de fogo de mandar caru para clarear a noite, quando ele ia para acender o fogo. Verdade. Aí disse que vinha a porta e voava e derrubava o facho e apagava. E foi criando essas assombrações, foi criando. Aí lá tinha um coca, que era um beato velho, não tinha medo de nada. Andava, morava sozinho. Quando ele estava vindo, a porta derrubou, ele tomou o facho de fogo e ele machucou. Aí ele falou, depois eu vou passar. Aí eu passei, eu não vi a porta não. Um dia eu vinha de Anagé, eu tinha ido trocar os pneus do carro, e o cara estava em Conquista. E o cara ligou, ô seu Pedro, espera um pouco aí que eu estou chegando com os pneus. Aí eu já estava lá, falei, tá bom, fiquei lá. O cara chegou, trocaram os pneus do carro, e eu venho de lá para cá, mas isso era o quê? Umas 9 horas, 9h30, por aí. Quando chegou aqui em cima, passando a fazenda de menino, de Orlando, você desce aquela ladeirinha para subir a outra, para descambar para cá, né? Ali eu vi o cara, esse eu vi, tava assim com a calça, essas calças esporte que tem aquela lista branca. Uhum. Ele atravessando, aí ele estava no meio da pista, eu fiquei, veio dirigindo o carro e olhando, eu falei, tem que ir devagar que aquele sujeito tá bêbado. Porque ele vinha no meio da faixa. Aí eu já vim olhando, já vim com coisa para segurar, se caso ele atravessasse na minha frente. Quando eu cheguei, que me aproximei, que passei perto, não vi nada, sumiu o cara. E eu vi bem que ele estava com a calça preta ou era azul, e tinha aquela faixa branca. Essas calças que a turma veste para correr, para fazer isso. Mas ele estava no meio da faixa, no meio certinho. Aí eu achei que ele estava bêbado. Eu falei, ele deve vir bêbado. Aí maneirei para ver para que lado ele ia. Mas quando eu cheguei no lugar não tinha nada. Eu viajava a cavalo naquela época, tinha aquele lugar de dormir, né? E tinha uma casa assim, uma casa largada lá, que morava um fazendeiro, e esse fazendeiro morreu, né? E ele tinha enterrado um pote de dinheiro lá naquele tempo. Ele disse que não usava enterrar dinheiro naquela nica, né? E aí, quando morre, diz que vai pedir uma pessoa para poder arrancar aquele dinheiro, senão ele não salva. Aí disse que ele foi viajando, chegou à noite, aí chegou na casa assim, oi, cara! Aí saiu o dono saiu o moço. Boa noite, seu moço, eu estou viajando e deu a noite, o senhor não tem um lugarzinho aí para ir dormir e passar a noite, não? Ele disse, tem aquela casa lá, ó. Aquela casa lá, todo mundo chega, dorme naquela casa lá, mas aquela casa lá, todo mundo que vai dormir ali no dia amanhece morto. Amanhece morto? E o que tem? Não sei. O que tem lá não sei, que só ir dormir lá amanhece morto. Ah, negócio de morto, eu vou dormir. Aí pediu a chave, ele deu a chave, chegou lá, abriu a casa lá e ficou lá, né? A casa era mal assombrada. Acho que o velho que tinha morrido, acho que ia lá para poder arrancar esse pote de dinheiro, né? Aí ele chegou, sempre mais tarde, umas 8, 9 horas, 10 horas da noite, ele lascou uns pau lá e está acendendo fogo. Acendeu o fogo, e aí quando ele foi ficar grande assim, ele pegou uma carne, pegou no espeto, fez um espeto de pau bem feito, botou a carne para assar, despejou lá e estava assando a carne. Aí ele viu assim, começou a dar umas livrozinhas na cara e falou assim, eu caio! Eu disse, ai. Eu vou cair! Eu vou cair. Ele não é, quer cair, cai, rapaz. Se vira pra outra na vida sua, quer cair, cai. Aí caiu um quarto de uma pessoa. Ele disse, pronto, é hoje. Eu vou cair.
Ele disse, cai, quer cair, cai. Caiu o outro quarto. Pei, aquele quartão lá. Um quarto de pessoa, né? Ele disse, pronto, imagina, uma assombração aparece. Eu vou cair. Ele disse, cai, caiu o corpo. Aí, ele disse, eu vou cair. Ué, quer cair, cai. E o cara não tinha medo de nada não, né? Aí caiu a cabeça com tudo. Aí falou assim, é o seguinte, ele falou, o que você quer mesmo? Que vem caindo de quarto, de perna, de braço, e vem falou, o que você quer mesmo? É porque eu tenho um pote de dinheiro ali, e é pra você arrancar. Ele falou, mas é agora. É aonde? Isso é ali. Aí, eu disse, não, mas espera aí, primeiro eu vou lhe dar uma pegada primeiro pra ver se você é bom. Disse que investiu nele, ele meteu esse facão, meteu esse facão, meteu esse facão, meteu esse facão, esse bichinho riba, esse bichinho riba, esse bichinho riba, esse bichinho riba, e ele facão, mais facão. Depois o bicho afastou, eu disse, eu vi que você é corajoso mesmo. Aí eu disse, deixa eu comer minha casa sossegada, pelo amor de Deus, depois eu vou ver esse negócio lá. Aí ele tá assando a carne, senão o cara chega com um sapo velho espetado no espelho, botou lá junto da carne dele. O quarto tava assim, ele botou o sapo desse, ele falou, ó, você tira esse sapo velho junto da minha carne. Porque se pingar aqui, eu te quebro no cacete. E ele vira no saco. Depois ele tá comendo a carne, quando começou a pingar, ele pegou esse saco aí, jogou pra lá e esse cara avançou nele, ele facão nesse cara, e esse bicho pra ir pra lá, ele facão. Vinha e riba ele facão nesse cara, nesse bicho. Depois ele disse, aqui tem um pote de dinheiro aqui, mandei eu poder lhe dá pra você, que todos que vêm aqui, nenhum teve coragem, só viu você que teve coragem. Ele disse, agora, vamos lá, vamos ver. Aí foi lá, mostrou lá, ele tá cavando lá, pra poder arrancar o pote de dinheiro. Quando ele olhava, estavam umas cobras. Chega, tava assim, querendo pegar ele, ele nem ligava. Cavou, arrancou o pote de dinheiro, e depois ajeitou lá, e o bicho foi embora, e no outro dia ele amanheceu dormindo até meio-dia, dormindo. Aí o cara falou, aí o dono, que era o filho do velho, né? Falou, vou lá ver, se capaz que esse cara morreu, que todos que vai lá morrem. Aí chegou e bateu na porta, nada, ele pegou e empurrou a porta. Então ele levantou, ué, você não morreu não? Ué, morreu, você não viu nada aí? Eu falei, não vi nada aí não. Umas besteirinhas velhas aí, eu dei jeito aí. Mas moço, eu vi que você tem coragem. Pegou o pó de dinheiro e foi embora. E aí nunca acabou a assombração da casa. Quebrou a maldição. Acabou a maldição da casa. Teve um cidadão mesmo, ele criou 9 filhos com defunto. Todas as vezes que morria um defunto, uma pessoa, fulano, o defunto me apareceu, eu poder cantar um reis. Aí ele cantava o reis, ganhava o dinheiro do reis. Ia rezar a ladainha, ele ganhava dinheiro na ladainha, lá nos nelão e na barraca. E todo mundo que morria, ele apareceu. Mas por que o defunto apareceu? Zé Adolfo se tocou. Ele criou a família, depois da família toda criada, ele foi e aposentou. Quando ele aposentou, o defunto desapareceu, não apareceu mais, ele nem uma vez mais